Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa e, como sempre, desgraçadamente, vamos nos manter na primeira parte do programa, indo até à Ucrânia, onde já passaram uns 100 dias, os 110, e aparentemente nada leva a crer que paremos a caminhada para os 200 dias de guerra. Não lhe parece, Sr. Embaixador? Pois não é muito claro o que é que pode vir a acontecer em função da própria evolução no terreno, porque na última semana em particular, há aparentemente avanços no sentido militar da parte russa, em particular na região do Donbass. Aparentemente os russos reforçaram as suas forças convencionais com tropas frescas trazidas da Rússia. A Ucrânia estará a acreditar, até nas próprias declarações ucranianas, a atravessar um período de alguma dificuldade relativamente ao seu equipamento. Nós não percebemos claramente sobre se isto é mesmo assim ou se isto não faz parte também de uma narrativa compreensível da parte ucraniana, no sentido de dizer ao mundo ocidental, se quiserem que nós aguentemos, precisam de nos equipar melhor. Portanto, não Claro. sabemos, se calhar há uma verdade de cada lado. Os avanços russos têm sido aparentemente importantes, mas também não são esmagadores. O que parece acontecer é uma destruição lenta por parte da Rússia daquilo que eram as capacidades ucranianas na zona do Donbass, da proteção do Donbass. Eu volto a sublinhar aqui que a Rússia, desde 2014 até agora, reforçou aquela zona, porque aquela zona era, no fundo, a sua linha de fronteira e a sua linha de ataque possível para a recuperação daquele território. E havia ali casamatas e estruturas muito fortes, e era ali que estava concentrado o essencial da força convencional russa. Aparentemente, o desgaste provocado pela Rússia é forte, embora a Rússia tenha sofrido, e neste momento já não há dúvidas que isso aconteceu, desaires extraordinários, e eu diria mesmo praticamente insuspeitados aqui há uns tempos, tendo em atenção aquilo que se presumia ser a sua capacidade em matéria de forças convencionais. Até porque se dizia que a Rússia, depois de um primeiro tempo de alguma dificuldade de natureza económica, mas em função dos recursos que tinha tido em matéria de gás e petróleo, tinha conseguido fazer uma renovação e uma reatualização das suas estruturas em matéria de defesa muito boa. Bom, diz-se que essa reatualização, que aparentemente é muito boa na parte dos mísseis e na parte da manutenção do equipamento da natureza nuclear, mas aparentemente aquilo que se vê ao nível do terreno, por incapacidade do material, por falta de planeamento, foi um desastre grande, independentemente dos avanços que faça. Aquilo que a Rússia perdeu em matéria de tanques, de equipamento, de homens, nós também, com os números, temos sempre que ter algum cuidado, porque os números dos dois lados são sempre muito, muito diferentes. De todo modo, já é claro que a Rússia perdeu nestes 100 dias mais do que perdeu na guerra do Afeganistão, que lhe demorou vários anos. Há qualquer coisa que correu muito mal. E volto a dizer uma coisa que eu sempre penso, porque acho a coisa mais absurda de tudo isto. Se há país sobre o qual a Rússia devia ter inteligência e capacidade de informação, era a Ucrânia. Exatamente. Onde havia uma forte comunidade russa, mesmo nas zonas que a Rússia não dominava, e onde a Rússia conhece o terreno e o material e tudo isso. Quer dizer, portanto, há aqui uma falha estrondosa da parte da Rússia. A Rússia avançou, está a fazer avanços, digamos, e a solidificar a sua posição, em particular no leste. No sul, não parece que os avanços sejam muito grandes. E, em particular, tudo aquilo que se pensava poder ser o fechar da linha do sul até Odessa, não parece que se passe de Mykolaiv, e há ali uma zona na zona de Kherson. Uma coisa parece clara, e julgo que já falámos disso aqui, é que a Rússia está a procurar, digamos, tomar conta de alguns territórios. Tomar conta no sentido real, isto é, implantar o rublo, criar uma espécie de estruturas pró-russas
eventualmente na expectativa, que também se diz, de fazer referendos esses que depois vão pedir a adesão à Federação Russa e aquilo que tornam-se territórios russos. Isso liga-se àquilo que têm sido os discursos de Putin, e há outro novo discurso esta semana, também importante, que tem a ver com uma leitura verdadeiramente, pode-se dizer a palavra, imperialista na sua narrativa. E por isso mesmo nós temos que juntar aquela conversa de Putin das ameaças dadas pela NATO, e é verdade que essas ameaças existiram e foram sentidas pela Rússia como ameaça. Aliás, há uma frase muito bonita dita na terça-feira pelo Papa Francisco, que diz que a NATO ladrou às portas da Rússia, que é uma frase corajosa, mas que significa o susto que a NATO criou à Rússia. Depois, o Papa Francisco também denuncia aquilo que é a invasão à Rússia da Ucrânia e a violência e a crueldade de tudo isto. Mas, portanto, a Rússia está a juntar os elementos de natureza estratégica a um discurso de natureza nacional e histórica para justificar o avanço. Esse avanço não é apenas, volto a dizer, de natureza conjuntural, aparenta ser de natureza sistémica em relação à tomada de zonas nas quais a presença de seus cidadãos são como constitutivas de direitos. Uma espécie de uso-capião histórico que a Rússia está a procurar jogar. Em que medida terá capacidade para garantir isto? Em particular, se o Ocidente vier a reforçar a Ucrânia com as armas que a Ucrânia lhe pede, isso não sabemos. E, portanto, estamos num tempo em que os dois lados estão a medir a mudança em termos de materiais, os russos com materiais aparentemente até já bastante antigos, e mais do que isso, com um pessoal muito pouco motivado, coisa que não existe da parte ucraniana. Na parte ucraniana há um sentimento nacionalista fortíssimo que motiva os soldados à defesa do país, da pátria, etc. Coisa nos russos trata-se de soldados de recrutamento obrigatório e que aparentemente têm uma disciplina muito fraca. E não sentem a ida para a Ucrânia como um desiderato nacional. Claro. Portanto, há aqui esta perspectiva. Vamos ver em que medida é que o material chega ou não chega e também, como já aqui falámos, em que medida é que os russos conseguem ou não destruir esse material. Destruir os caminhos de ferro, destruir os paióis, destruir a zona onde esse material seja guardado. Portanto, vai ser aqui um jogo de gato e do rato durante algum tempo, no final do qual se verá se a Ucrânia conseguirá sair reforçada suficientemente para fazer uma contraofensiva ou se a Rússia ganhará em termos que possa obrigar a Ucrânia a ir a uma negociação. Falou há pouco das vítimas da guerra do lado russo, recordou a questão do Afeganistão. Se não estou em erro, a questão das vítimas dos soldados russos soviéticos no Afeganistão na altura da guerra do Afeganistão foi aquilo que de algum modo, ou ajudou de algum modo, à transformação que redundou no fim da União Soviética. Isto é, a pressão interna, nomeadamente das famílias dos soldados mortos, foi uma das razões para que a União Soviética acabasse por implodir. Parece-lhe que estamos a chegar a um ponto em que esta mesma pressão das famílias dos soldados russos mortos na Ucrânia podem jogar em favor da própria Ucrânia? O António referiu um ponto que é da maior importância, que é que nessa altura, que era o tempo da União Soviética, em que, apesar dos condicionamentos que hoje existem, a comunicação era muito inferior e, portanto, tudo se passava no boca a boca, e em que morreu muito menos gente, isso teve um impacto extraordinário na sociedade soviética. Ora, neste momento está a morrer muito mais gente. A informação, apesar de tudo, circula melhor, independentemente de haver o condicionamento. A Rússia não é o que é a União Soviética em matéria de controle de informação. Claro. Mas, apesar de tudo, o sentimento de cerco, e este é que é o ponto, o sentimento de cerco que a opinião pública russa está a ter relativamente àquilo que Putin lhe vende como sendo a ameaça sobre o país, continua a funcionar em favor de Putin. E não há sinais, porque a gente não sabe o que é que são as sondagens hoje, mas não há sinais de uma mudança significativa da opinião pública. E mais do que isso, há a noção de que ainda há um largo apoio popular àquilo que é
a defesa por parte da Rússia, titulada por Putin, da ameaça que o Ocidente lhe faz. E há um ponto interessante, António, que tem a ver com o passado, que é a questão dos neonazis, ou dos nazis. Quando nós achamos aqui muito estranho que a Rússia utilize sistematicamente esta questão dos nazis, que existem, obviamente, dentro da Ucrânia, claro, e mais do que isso, claro, em certos setores do poder da Ucrânia e no batalhão Azov, tudo isto, é verdade. Resta saber se tem a importância que a Rússia lhe dá. Mas a utilização pela Rússia desse argumento é precisamente para lembrar a ideia dos nazis na Grande Guerra Patriótica, claro, que foi a Segunda Guerra Mundial. Claro. E, portanto, nós achamos isto esquisito, mas não é tão esquisito visto da Rússia. E quem está na Rússia, e eu já falei com pessoas que já lá estiveram recentemente, dizem-me que isto tem algum apelo em algumas populações, que ao longo destas décadas, e vale a pena dizê-lo, isto não é importante apenas para as pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial. A Rússia alimentou ao longo de décadas, a União Soviética e depois a Rússia, essa questão da Grande Guerra Patriótica, que é considerado um grande momento de unidade nacional e de capacidade de resistir ao inimigo estrangeiro. Mas já agora, António, só um pequenino ponto. Apareceu esta semana a ideia de que Macron, Scholz e Draghi poderão ir a Kiev, eventualmente falar com Zelensky para a paz. Veremos em que medida é que a União Europeia está disponível para fazer isto e a mim intriga-me bastante saber como é que a União Europeia fará isto sem falar com o principal protagonista da peça, que é os Estados Unidos. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a forma como viu a primeira volta das eleições francesas, onde aparentemente, e mais ou menos como se esperava, há uma espécie de empate técnico entre o partido de Macron e a coligação das esquerdas, mas que em princípio se vai desfazer em favor do primeiro na segunda volta, não te parece? Sim, resta saber qual a dimensão dessa provável vitória de Macron. Maioria absoluta ou não? Maioria absoluta ou não. Estas eleições têm como pano de fundo para já uma questão da maior importância, que é uma abstenção extraordinária de mais de 50%. O que, num tempo complicado como é a vida política francesa, demonstra uma desafetação, de certo modo, face aos atores políticos. Além de que em França normalmente a abstenção era muito pequena, não é verdade? Era, mas tem vindo a crescer. Sim, sim. Já nas últimas eleições legislativas tinha sido importante, agora subiu. A sensação que se tem, isto é totalmente impressionista, é que há um setor do eleitorado mais moderado que não se sente representado em nada daquilo que está como oferta. E, portanto, o que é que aconteceu nestas eleições? O grupo que Macron apresenta e que, no fundo, é o prolongamento daquilo que era a maioria absoluta que tinha no anterior Parlamento, o seu partido chamava-se La République En Marche, primeiro chamou-se En Marche, depois chamava-se La République En Marche, e agora vai se chamar Renaissance. Este grupo criou uma coligação eleitoral com mais dois grupos de natureza centrista. Um é o Horizon, que é um grupo dirigido pelo antigo primeiro-ministro francês, o primeiro-ministro que Macron tinha escolhido, Philippe, e o outro grupo é o MoDem, que é dirigido por uma velha raposa da política francesa, que é François Bayrou. Estes grupos eram grupos relativamente pequenos, e o La République En Marche tinha uma força sobre eles. Eles juntaram-se apenas ao grupo de Édouard Philippe e de François Bayrou. O que é que acontece? Acontece que este grupo, o Ensemble, que é o grupo destes três, esta coligação eleitoral, só teve 20 e tal por cento, 25%. E mais do que isso, portanto, praticamente empatou
praticamente nos números, aliás, chegou a estar à frente, praticamente empatou com o resultado obtido pela coligação de esquerda, que é uma coligação de esquerda muito curiosa. Ela é dirigida por Jean-Luc Mélenchon, que é uma figura da ala esquerda do Partido Socialista, que entretanto criou um grupo chamado La France Insoumise, a França não submetida, a França radical e submissa, peço desculpa, e conseguiu juntar ali várias coisas. Conseguiu juntar ali os ecologistas, que tiveram um resultado muito simpático nas eleições presidenciais, conseguiu juntar o Partido Comunista, que hoje em dia tem qualquer coisa como 2 a 3%, mas que teria levado, se tivesse juntado a Mélenchon, teria levado Mélenchon à segunda volta. Exatamente. Contra Macron, e juntou, eu costumo dizer isto, mas uma espécie, o que resta do Partido Socialista. O Partido Socialista, que teve um resultado miserável com a Anne Hidalgo, a casa de 1, qualquer coisa por cento, mas que é um bocadinho mais do que isso na realidade, mas claro que não é muito mais. Mas mesmo esse Partido Socialista afastou-se, há uma parte que se afastou e que disse que ia apoiar Macron, e o resto juntou-se a esta coligação, que se chama NUP, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Nova União Popular Ecológica e Social. Este grupo grande tem uma característica extraordinária, é porque foi criado apenas para as eleições. Exato. E nós sabemos que a seguir às eleições, quando os deputados de cada um destes grupos, porque eles mantêm-se autónomos depois lá dentro no Parlamento, forem para o Parlamento, dividem-se. Porquê? Porque estão divididos em uns são a favor da manutenção das regras de financiamento europeu dos 3%, outros são contra. Uns são a favor da saída da NATO, outros são a favor da NATO e da presença na guerra da Ucrânia. Uns são a favor da manutenção do nuclear civil, outros são contra o nuclear civil. Portanto, foi uma noção oportunista, no sentido de dizer juntos ganhamos uma sinergia para ganhar, e depois chegamos ao Parlamento e dividimos-nos. E, portanto, Mélenchon, que aliás não é deputado e não vai ser deputado, percebeu que quando chegar ao Parlamento com estes grupos todos, vai ter gente muito diferenciada. Dito isto, é um salto extraordinário, porque se nós somarmos aquilo que estes mesmos grupos tiveram, ou quem lhes equivalia nas últimas eleições há 5 anos, há uma diferença muito grande. Portanto, a esquerda subiu em França. Claro. De onde é que vem E principalmente, se me permite interromper, principalmente usufrui do facto de em várias regiões ter conseguido ficar em segundo lugar, coisa que nunca aconteceria pela divisão, não é? E, portanto, claro, em nenhuma circunstância iria a uma segunda volta. Mas de onde é que veio o voto desta esquerda? Onde é que surgiu esta gente nova? Aparentemente é muito gente nova. São muitos jovens que não estavam a votar há 5 anos ou que se tinham abstido e que são mobilizados pela figura, que é uma figura interessante sob o ponto de vista histriónico, de Jean-Luc Mélenchon. É um orador com uma grande capacidade histriónica e tal. Mélenchon diz a Macron: você não vai ter maioria e eu vou ser primeiro-ministro. Macron tinha que o escolher como primeiro-ministro, não era, historicamente já no passado aconteceu haver presidentes que tinham primeiros-ministros com maiorias diferentes na Assembleia. Só que Mélenchon não vai ter essa maioria. Os exemplos no passado foram, se bem nos lembrarmos, François Mitterrand primeiro com Jacques Chirac e depois com Édouard Balladur, e depois Chirac, presidente, com Jospin como primeiro-ministro. Mas estávamos a falar, António, de linhas políticas que, apesar de muito diferentes entre si, mantinham, digamos, uma certa homogeneidade nas questões políticas externas, nas questões de política europeia. Portanto, havia uma espécie de centro-esquerda, centro-direita, às vezes um bocadinho mais à direita em certas questões, mas havia um entendimento. Hoje não. Hoje a posição de Macron e a posição de Mélenchon são os antípodas, quer dizer, não é plausível o Macron estar a presidir um Conselho de Ministros tendo ao lado o primeiro-ministro Mélenchon. Claro. Portanto, é uma coisa extraordinária de impossibilidade. Do outro lado, já agora vale a pena dizer, do outro lado do espectro fica Marine Le Pen e o seu grupo Rassemblement National, que teve um resultado bastante mais abaixo daquilo que ela própria tinha tido nas eleições presidenciais. O que também vai ser um costume, não é? Ela tinha 39%, que é um resultado extraordinário para a extrema-direita, e agora tem 19%. O que significa, além disso, há que somar a isso os votos que
que Henrique Zemmour teve com o seu novo grupo, com o seu grupo Reconquête. Mas Zemmour teve um mau resultado porque nem ele próprio conseguiu ser eleito para deputado. Eu diria que a extrema-direita fica um pouco fora desta segunda volta, embora, em alguns casos, as coisas seja necessário, por exemplo, somar os votos dos restantes votos para ver se eles são eleitos ou não. E depois há uma quarta força que vale a pena falar, que é a direita tradicional, a direita gaullista, a direita que vem de Gaulle, Pompidou, Giscard, Chirac, Sarkozy, e que teve nas últimas eleições um resultado desastroso com Valérie Pécresse, com menos de 7%, mas que neste momento subiu ligeiramente. Só que essa direita, e esse é que é o caso interessante, pode fazer toda a diferença se, voltando à conversa no início, se Macron não tiver maioria absoluta. Claro. Se Macron não tiver maioria absoluta, a quem é que se vai aliar? Não se vai aliar a Mélenchon, claramente que está do outro lado do espectro. Portanto, tem que ir buscar a direita tradicional. Evidente. Essa direita tradicional odeia Macron. E odeia Macron porquê? Porque percebeu que Macron tem vindo a crescer à sua custa. À custa da direita tradicional, que aliás é de onde ele, no fundo, é ideologicamente originário. Embora tenha estado no Partido Socialista e tenha estado ligado ao Hollande. E, portanto, Macron tem vindo a captar muita gente de uma direita moderada que antigamente votava Sarkozy. E esse grupo que está aí e que agora tem 11, 12%, que tem um papel ainda importante na vida política francesa, tem a presidência do Senado, tem maioria no Senado, tem muitos municípios, tem papel nas regiões. Esse grupo só não tem caras novas. Exato. Todas as caras desse grupo são tudo caras do tempo de Sarkozy. Tudo, sem exceção. Não há nenhum nome novo, não há nenhuma cara nova. Eu digo isto porque vivi em França 4 anos ao tempo de Sarkozy e conheço todos, o que significa que não se conseguiu renovar. E o não conseguir se renovar é a tragédia dos partidos políticos tradicionais, como se viu com o Partido Socialista francês, que não conseguiu sair, enfim, das tábuas. Não é? Evidente. Para a semana, com certeza, estaremos aqui a discutir, a debater a segunda volta das eleições. Entretanto, vamos aqui fazer o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre aquilo que achou ser este encontro do primeiro-ministro português, António Costa, com o seu homólogo britânico, Boris Johnson, como se fosse uma espécie de regresso ao velho tratado de Windsor, mas que teve algumas partes que me parece que ficaram um pouco evidentes para os portugueses, digo eu, pelo menos para mim. Como sejam, por exemplo, aquilo que foi dito que seriam acordos na área da defesa. Acordos na área da defesa entre o Reino Unido e um país da União Europeia. Como é que vê estas questões, embaixador? Eu não conheço o texto desta declaração conjunta sobre cooperação bilateral. Não queria ser cínico, mas porque conheço relativamente bem, não apenas aquilo que é o que pode ficar de fora do relacionamento entre a União Europeia e o Reino Unido e que possa dar espaço a um entendimento específico entre Portugal e o Reino Unido, mas também porque conheço bem o histórico, que vivi em Londres e estive na Embaixada em Londres, conheço bem o histórico do relacionamento de natureza bilateral. Há uma coisa que é importante, há aqui um elemento de natureza simbólica. Portugal teve sempre na Europa, desde o século XVI, desde o século XIV, um relacionamento privilegiado com o Reino Unido. O Reino Unido protegeu, o Reino Unido e a Inglaterra, protegeu sempre a independência portuguesa, e nós utilizamos essa nossa relação com casamentos, essas coisas todas que se faziam nessa altura, para salvaguardar a nossa independência face à Espanha. E, portanto, nós devemos ao Reino Unido, até pela Guerra Peninsular e tudo isso, devemos ao Reino Unido isso. Mas devemos ao Reino Unido isso, vale a pena dizê-lo também, pagando
pagando o Tratado de Methuen, pagando a abertura dos portos do Brasil em 1808. Digamos, a Inglaterra nós temos as contas saldadas com o Reino Unido. Exatamente, principalmente depois de termos metido numa gaveta o velho mapa cor-de-rosa que resultou no ultimato. Exatamente. Resultou no ultimato, mas aí eu devo dizer que tenho uma gratidão republicana, porque o ultimato foi quem fez ressaltar as forças republicanas no final do século XIX e que acabaram, uns anos depois, por dar o 5 de outubro. 5 de outubro esse que depois a República teve grande dificuldade em implantar-se no mundo internacional, no mundo da Europa. Eu já disse aqui várias vezes, Portugal é a segunda República Europeia depois da França, e foi muito difícil a Portugal, a República Portuguesa, reimplantar-se. E reimplantou-se nessa relação com o Reino Unido, e mais do que isso, depois quis entrar para a guerra e tentou convencer, e convenceu o Reino Unido a deixá-lo entrar para a guerra para podermos estar sentados à mesa do Tratado de Versalhes no final da guerra, por causa da defesa das colónias. Colónias essas que o Reino Unido tinha tentado tirar-nos, nomeadamente num acordo secreto que tinha feito com a Alemanha e que não chegou a entrar em vigor. E, portanto, isto é uma amizade, costuma-se dizer que o Reino Unido não tem amigos, tem interesses. Claro. Eu costumo acrescentar que às vezes tem interesse em ter amigos. E isso dá-se conta algumas vezes. Portugal, durante todo o Estado Novo, tem uma relação com o Reino Unido que é salvaguardada e que abre as portas, por exemplo, à utilização das lajes. E só para dizer, a seguir, Portugal é cooptado para a NATO logo como um país, todos os países eram democráticos, exceto Portugal, e Portugal foi cooptado pela NATO também muito graças ao Reino Unido e aos Estados Unidos, por causa das lajes. Portugal é cooptado para a EFTA pelo Reino Unido, é o único país não desenvolvido que entrou para a EFTA, e portanto a nossa relação é uma relação ao mesmo tempo de dependência, de grande dependência. Certo. Grande dependência em matéria política externa. E no início da nossa presença na União Europeia, Portugal tinha uma relação com o Reino Unido muito forte, por virtude, éramos os dois únicos países, dois com a Holanda de vez em quando, que defendíamos a relação transatlântica e a preeminência da relação transatlântica e a importância da relação com os Estados Unidos. Isso foi evidente. Só que depois Portugal deu um salto em termos de integração europeia que colocou Portugal nos antípodas da atitude europeia do Reino Unido. E eu acho que a relação íntima entre Portugal e o Reino Unido acabou, eu diria, aí depois do Tratado de Maastricht. Eu recordo-me, tenho essa recordação pessoal forte, porque fui secretário de Estado dos Assuntos Europeus, num tempo em que as nossas relações com o Reino Unido eram simpáticas, agradáveis, mas eu tinha mais conflitos com o Reino Unido por causa de Timor do que propriamente declarações de amizade. E, portanto, a nossa relação com o Reino Unido separou-se à medida que a nossa integração europeia aumentou. O nosso grande aliado dentro da União Europeia ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, é a Alemanha, não é o Reino Unido. Dito isto, chegado o Brexit, a certa altura o próprio Reino Unido procura, digamos, apoio dentro de Portugal, no sentido de Portugal, na posição comunitária, favorecer os interesses do Reino Unido, tendo em atenção em particular aquilo que era a nossa comunidade lá, que entretanto aumentou exponencialmente. Mas Portugal tinha aí um problema, António, que é que nós na relação com o Reino Unido, a nossa força era estarmos juntos com a União Europeia e não necessariamente fazermos acordos de natureza bilateral. David Cameron tentou isso antes do Brexit e não funcionou. Boris Johnson depois já teve que negociar com a União Europeia. Este acordo, este protocolo, esta declaração conjunta, é um protocolo de intenções. O que é que fomos buscar? Fomos buscar uma espécie daquilo que não é do âmbito comunitário e daquilo que a União Europeia trata, e vamos tentar encontrar mecanismos nas questões do turismo, do investimento, dos oceanos, da ciência, da educação, coisas em que possamos colaborar. E há um mundo de coisas, até porque hoje em dia a nossa comunidade é muito importante lá, há uma comunidade expatriada do Reino Unido aqui em Portugal, que vive cá, e também isso está na declaração, isto é, procurar mecanismos de entendimento e de cooperação nessa relação. E, portanto, há um espaço de natureza bilateral que não é esgotado pela relação entre a União Europeia e o Reino Unido, que nós sabemos agora, inclusivamente, que vai se agravar porque o Reino Unido decidiu
pôr uma lei relativamente à questão da Irlanda do Norte, nestes dias falaremos outra vez disto, mais uma vez. Mas, portanto, há aqui um espaço de boa vontade, e o facto do Presidente da República ter feito o 10 de junho no Reino Unido também, o facto do Primeiro-Ministro ter ido lá, até em condições de saúde menos boas, mas quis fazê-lo e foi ao Reino Unido e fez esta declaração com Boris Johnson, no momento que, aliás, Boris Johnson até deve ter agradecido, porque Boris Johnson não está nos seus melhores momentos em termos de imagem internacional. Mas eu acho que há aqui um espaço. É um país amigo, é um país com que nós temos boas relações, temos sempre esta ideia histórica. Quer dizer, eu lembro-me que um dia numa conferência em Londres me perguntaram se eu acreditava na velha aliança. Eu disse, acredito tanto como os ingleses. E, portanto, a velha aliança faz parte daquelas mitologias que se mantêm ao longo do tempo. Não serve praticamente para nada. Um dia serviu, António, já agora vou contar uma história, o embaixador Leonardo Matias, que era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, foi-lhe pedido que, na altura da guerra das Falkland, Malvinas, aviões britânicos pudessem pousar nos Açores. E nós tínhamos pedido, em 1961, ajuda britânica na questão da Índia e os ingleses recusaram. E o Leonardo Matias pediu, então ponham por escrito, à luz do Tratado de Windsor, o pedido disso, esse pedido. Bom, os ingleses não queriam fazer, mas fizeram. Porque isto, ao mesmo tempo, quando você sublinha num pedido um tratado, reforça o tratado. Certo. E, portanto, foi um momento muito interessante da diplomacia portuguesa, titulado por um grande embaixador, que era o embaixador Leonardo Matias, que obrigou os ingleses a vir a jogo e a sublinhar o Tratado de Windsor. Portanto, lembramos o Tratado de Windsor aos ingleses, não obstante. Enfim, esta coisa dos amigos de Peniche também é uma expressão que é utilizada para os ingleses. A expressão da Álvia é utilizada para os ingleses. E há uma coisa que os portugueses não sabem, na sua maioria, é que o hino que todos hoje cantamos, quando dizemos contra os canhões marchar, marchar, o hino, a letra original é contra os bretões marchar, marchar. E o hino era contra os ingleses. E era contra os bretões marchar, marchar. Depois alterámos o hino e hoje até o podemos cantar em Londres. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. Sigam este tema e todos os outros na JETV e nas redes sociais, em vídeos e em podcast, encontrarão lá todos os temas, nomeadamente da área internacional. Obrigado e até para a semana.